Você tem ou pensa em ter um plano de saúde? Muita gente já teve dor de cabeça por causa de problemas no seu plano. E a gente vai falar disso hoje na entrevista com o advogado Roger Abdala. Roger, boa noite. Boa noite, André. Para começar, fala um pouco para a gente os cuidados que o consumidor deve ter na hora de contratar um plano. Bom, na verdade são vários cuidados. Principalmente os que eu elenco é a carência para cada serviço. Às vezes o consumidor, aquele que vai tomar o serviço, não se atenta para algumas cláusulas, por exemplo, de carência para exames, para atendimentos específicos. Também é importante olhar qual a rede de hospitais estão inclusas, quais os municípios estão abrangendo, os hospitais, como eu disse, os médicos conveniados, enfim, o que de fato o plano de saúde oferece. Porque tem planos que oferecem um número menor de opções e outros um número maior. Então o consumidor tem que olhar a sua necessidade também, claro, porque ele está disposto a pagar por aquele conforto, digamos assim. E geralmente, quais são os principais problemas que o usuário tem? Bom, são alguns mais comuns, é exatamente a carência. Ele pensa já ter direito, ou assim que entra no plano, ter direito a algum procedimento cirúrgico, algumas consultas, alguns exames, e não se atenta a isso. Então, vai cobrar do plano uma situação contratual que ele, em tese, já sabia ou deveria saber no momento que assinou o contrato. E aí não está apto àquele serviço. Também é importante a questão de abrangência, se estadual, se rede de municípios ou um município específico, por questões de consulta. Às vezes quer fazer uma consulta fora ou não fica tanto naquele município que está o seu plano e não consegue fazer as consultas por não estar abraçado aquele médico ou aquela rede conveniada. Ok, e como se prevenir através da análise dos planos de saúde? O que deve ser observado? Bom, são várias coisas que devem ser observadas. O ideal é que esse consumidor entre, por exemplo, no site da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, a agência reguladora dos planos de saúde. Lá ela tem uma previsão de todos os planos que existem, que estão devidamente regulamentados. Então, olhar primeiramente se o plano é regulamentado. E para alguns planos, inclusive, é possível fazer uma espécie de espelhamento de um plano com outro, e assim o consumidor vê o que de fato é essencial para ele e que ele pode arcar, e que ele precisa. Porque é claro que a gente quer sempre o plano mais completo, só que quanto mais completo, maior o valor a ser desembolsado. Então o consumidor tem que olhar também a sua realidade financeira e dentro da sua realidade financeira e o que o mercado oferece, a análise, a necessidade do que de fato ele pode precisar mais. É importante também olhar se o seu plano é ambulatorial ou não, se ele oferece uma hospedagem digamos assim, não é bem hospedagem, mas se ele oferece o hospital para o pós-cirúrgico ou se isso seria à parte. Porque são os grandes gastos que surgem depois de um procedimento cirúrgico, por exemplo. E onde esse consumidor pode procurar ajuda caso ele passe por algum tipo de problema? Bom, como o próprio nome já disse, é consumidor. Então, numa relação de consumo, é sempre importante e é válido a participação do próprio PROCON, que é o órgão responsável pela relação de consumo que a gente tem hoje no município. Claro, a justiça, mas antes disso também é importante a parte administrativa. Então, o PROCON e a própria ANS são os dois órgãos principais hoje para regular e para dirimir dúvidas e problemas junto aos planos de saúde. Bom, e na hora de cancelar o contrato, como proceder? O primeiro procedimento é junto à instituição que lhe fornece o serviço. Então, procure o plano de saúde e tente fazer a rescisão ali. Na maioria dos casos, é possível fazer a rescisão. Claro que pode haver débitos, você tem que arcar com os débitos, com os débitos existentes. Tem que ver se existia alguma cláusula de duração desse contrato, alguma cláusula de duração mínima, mas persistindo o erro e principalmente os erros que o consumidor não concorda, acha que está sendo lesado ou está tendo dificuldade em cancelar esse plano, como eu disse agora há pouco, procure os dois órgãos
responsáveis, seja o PROCON, que gera, pega a relação consumidor, e a própria ANS, que é a Agência Reguladora dos Planos de Saúde. Não sendo possível, ou eles não conseguindo intermediar essa negociação, esse cancelamento, aí sim as vias judiciais. Muito bem, Roger, muito obrigado pela sua participação e uma boa noite. Por nada, boa noite, André. E no próximo bloco você vai ver os cuidados que se deve ter com a marmita congelada. O Jornal das 7 volta em instantes.